falando sobre identidade. O primeiro domingo quem pregou foi o MF, ele falou sobre Jó. O segundo domingo quem pregou foi a Ohana, ela falou sobre Abigail. E o terceiro domingo quem vai pregar é o Everton, e ele vai falar para vocês de quem ele vai falar. Mas eu queria que vocês se levantassem e a gente pusesse as mãos aqui sobre ele para a gente orar sobre a vida dele. Eu quero que você realmente concorde comigo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa igreja, Senhor Deus. Mas na vida também de cada um aqui presente. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te apresento a vida do Everton, Pai. Para que o Senhor possa usá-lo da maneira que o Senhor quiser, Senhor Deus. Derrama sobre a vida dele a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, mas nesse momento, o teu discernimento, aquilo que vai ser dito aqui, Senhor Deus. Usa a vida dele da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus, e quem crê diz... Amém. Pode começar já? Boa noite, igreja. Quem está feliz diz amém. Quem não está diz aleluia. Eu pensei que ia pegar alguém nessa. Boa noite. Gente, como o Sasso já deu o início aqui, a gente está indo numa série, né? Uma série que se denomina Identidade, a temática Identidade. E o Mateus trouxe no primeiro domingo de uma forma muito bem sobre Jó. Como é que a nossa identidade se sobressai em momentos difíceis, nas dificuldades da nossa vida, né, nas investidas do inimigo. O segundo domingo, pastorei Ohana, Abigail, é o nosso posicionamento perante a dificuldade. Será que a gente tem se movido para resolver os problemas ou será que a gente tem agravado? Como é que está sendo a nossa postura diante desses problemas? E agora nesse domingo, eu senti de Deus trazer para vocês um rapaz que ele é bem conhecido, mas talvez por ele habitar ali, ter o momento da história dele com outra pessoa também gigante, talvez ele não é bem observado. Mas o Senhor fez com que eu olhasse para a história dele, preciso tirar algo daqui. Amém? O nome desse personagem da Bíblia que eu queria trazer hoje se chama Mardoqueu. Alguém conhece? Pouquíssimo, né? Mas eu já contei com isso, que poucas pessoas talvez conhecessem. Mardoqueu era primo de Esté. Quem conhece Esté? Rainha Esté. Mais pessoas já conhecem, né? Então já contei. E a história deles está por 10 capítulos da Bíblia. Eu não vou conseguir contar tudo detalhadamente, mas eu vou explicar o máximo que eu posso para que você não perca nada do que eu vou dizer hoje aqui, amém? Então a história de Mardoqueu e de Esté está lá no livro de Esté, um pouco óbvio. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Esté capítulo 6. Aqueles que puderem ficar de pé, podem ficar. Esté capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Vai ser uma leitura um pouco, 10 versículos, mas vou tentar ler aqui bem rápido para vocês. Quem encontrou diz amém. Eu acho que muita gente. Então vamos lá. A minha versão é NVI, então acompanhe aqueles que puderem. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu o quê? O rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse um livro das suas crônicas, do reinado dele, e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei. Então o rei perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Queria que todo mundo respondesse o que o servo falou. Nada lhe foi feito. Repita comigo: nada lhe foi feito. Então Mardoqueu salvou a vida do rei, mas nada lhe foi feito. Vou continuar lendo. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Então, além de não ser reconhecido,
ainda tinha alguém que queria enforcar Mardoqueu. Olha aí a situação que ele estava, né? Os oficiais do rei disseram, é Ramã que está no pátio. O rei falou, façam-o entrar. Entrando Ramã, o rei não deixou nem ele falar nada e perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei então ordenou, Ramã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você mesmo recomendou. Baixe sua cabeça, Deus, chorar pela tua vida. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor vai entregar aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem falado comigo e tem me ajudado, Pai, a entender o que o Senhor quer passar essa noite. Afina os ouvidos dos teus servos. Que essa noite, meu Pai, não seja uma noite de mais um culto, de mais um domingo, mas que seja uma noite que vai mudar a identidade deles, que vai transformar a identidade deles, que não vai ser somente esse domingo, mas na segunda eles vão praticar, na quarta eles ainda vão lembrar, no sábado eles vão desejar vir de novo para querer mais do Senhor. Senhor, faz essa noite conforme a tua vontade, conforme o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. Vai no banheiro aqui, ó. Pode sentar, vamos pô. Gente, de uma forma bem rápida aqui, eu vou explicar o contexto para vocês. O contexto daquela época, né, de Ramã e Esté, de Mardoqueu e Esté, é justamente um que a gente já viu no nosso PG, quem lembra aí do estudo, a gente viu a separação do povo de Israel, Israel do Sul, Israel do Norte. E aí, foi numa época em que surgiu também o profeta Jeremias. Jeremias veio para avisar Israel do Sul, que era da tribo de Judá. Olha, se vocês não se arrependerem, vai acontecer algo com vocês. E eles não se arrependeram e vem o quê? A Babilônia. A Babilônia tomou o território, levou alguns judeus cativos, e aí veio outro maior do que a Babilônia, que eram os persas, que é justamente nesse contexto. Quando os persas chegaram, eles tomaram o território e continuaram com o povo judeu cativo. E aí nesse povo judeu que ficou cativo, Mardoqueu se encontrava entre eles. E uma coisa que o Senhor me fez pensar, né? Eu pensei assim, Senhor, mas como é? O povo serviu, tá dando para me ouvir se eu colocar aqui? O povo serviu, o povo serviu, mas um momento eles se afastaram do Senhor, e aí eles perderam tudo. Isso é castigo? E aí novamente a gente volta para um dilema. É castigo ou será que é consequência das nossas atitudes? Porque em momentos de guerra, se nós estamos com Deus, o Senhor providencia a nossa proteção. Em momentos de guerra, se nós estamos prostrados diante do Senhor, se nós estamos correndo para o Senhor nos protege, o Senhor providencia a proteção. Mas se em momentos de guerra eu abandono o Senhor, eu tiro o Senhor do meu ciclo, eu tiro o Senhor do meu meio, o que é que acontece? Eu fico suscetível a ataques inimigos. Com o Senhor Ele garante a vitória. Com o Senhor Ele garante a proteção. Ele não nos livra da guerra, mas está dizendo, você vai sair triunfante dela. Você vai sair vitorioso dela. O Senhor não livra a gente do processo, mas Ele está dizendo, comigo, aos meus pés, eu te livro do processo. O problema é que Israel não reconheceu, o povo judeu não reconheceu. E o que é que aconteceu? Afastaram o Senhor. E o Senhor os deixou nas mãos dos babilônicos e agora dos persas.
Então Mardoqueu, ele surgiu nesse processo. O rei, ele estava à procura de outra rainha naquele momento. E Mardoqueu tinha escolhido para si um desafio de cuidar da sua prima, que era órfã. Tinha perdido o pai e a mãe. E essa prima era a rainha Esther. Até o momento não era rainha, mas só para vocês se situarem. Então ele foi cuidando de Esther até que surgiu essa oportunidade. E ele falou, a minha prima consegue. Então Mardoqueu nesse processo, ele estava sendo obediente. Estava cuidando da sua prima. E aqui eu queria entrar no nosso primeiro ponto dessa noite. Quem tem a identidade de Cristo é obediente e diligente. Repita comigo, eu tenho a identidade de Cristo. Portanto, eu sou não somente obediente, mas também diligente. Vou já explicar para vocês qual a diferença. Então, Mardoqueu, por obediência, ele cuidou de Esther, e ele fez com que Esther fosse parar no palácio, para concorrer à vaga de rainha. Então, a obediência de Mardoqueu era cuidar, era fazer o que ele tinha sido incumbido de fazer. Mas a diligência de Mardoqueu fez ele ir além. Mardoqueu precisava só ter cuidado de Esther até o momento em que ela pudesse agora se cuidar, ela estivesse sendo cuidada por outros, mas Mardoqueu disse assim, eu quero ser diligente, eu quero ir além. Então Mardoqueu não só cuidou, não só levou ela para o palácio, mas ia à porta do palácio todos os dias para continuar cuidando. Algo que o Senhor me disse, no processo de obediência, o Senhor muitas vezes vai nos colocar na porta de palácios, mas somente a nossa diligência vai nos fazer entrar. Somente a nossa diligência vai nos fazer entrar. Eu quero aterrissar isso aqui para você, para que você entenda melhor. A tua obediência a Deus muitas vezes vai te levar para a porta de emprego. A tua obediência a Deus muitas vezes vai te levar para servir no ministério, para servir na tua casa, para um emprego bom, um emprego dos teus sonhos. Mas a tua diligência vai fazer você entrar naquele emprego. O Senhor pode te dar um chamado. Olha, o Senhor tem te chamado para ser pastor, mas a diligência fala assim, ó, eu aceito ser obediente, mas eu tenho que estudar para ser pastor. Eu tenho que entender como é que uma igreja funciona. Eu tenho que estudar como cuidar de pessoas. O Senhor tem falado isso para mim constantemente. O Senhor me chama para algo, mas eu tenho que ter diligência. O Senhor, Ele abre portas, sim, mas Ele conta que eu faça a minha parte. O Senhor, Ele pode fazer tudo, mas Ele escolhe não fazer a tua parte. Ele diz, você precisa se levantar em diligência e fazer aquilo o qual Ele te incumbiu para fazer. O Senhor entra com o impossível, nós entramos com o possível. Amém? Então esse é o ponto que eu queria que ficasse fixado. A obediência te leva para a porta do palácio, mas a diligência te faz entrar. Amém? Segundo ponto nessa noite, o primeiro ponto foi bem rapidinho, mas eu tenho ainda mais uns 3 pontos para falar. O segundo ponto dessa noite é quem tem a identidade de Cristo, escuta aí, presta atenção. Quem tem a identidade de Cristo vive no secreto e espera do Senhor a sua recompensa. Vocês lembram que enquanto Mardoqueu estava sendo obediente, ele foi até o palácio para entregar. Mas a diligência fez ele continuar indo, dia após dia. A diligência faz isso. Faz a gente ter oportunidades para entrar no local ao qual o Senhor está nos entregando. Então, em dado momento, quando Mardoqueu ele estava indo, dia após dia, cuidar de Esther, ele ouve 2 oficiais do rei tramando contra a vida dele. E aí ele corre para rápido avisar o rei. Então ele diz para Esther, olha, avisa o rei que estão tramando contra a vida dele. E o rei avaliou ali o resultado e viu que era verdade e mandou matar os oficiais. O que é que Mardoqueu ganhou com isso? Vocês lembram? Nada foi feito. Pelo contrário, o rei levantou alguém que nem antes na história tinha sido citado. E esse alguém, achando pouco, ainda passou a perseguir Mardoqueu. Por quê? Mardoqueu
não se prostrava a autoridades humanas. Falta de respeito? Não. Posicionamento. Ele só adorava um Deus. Somente um é merecido de toda adoração, toda honra e toda glória. E Mardoqueu reconhecia isso, e ele não se prostrava a autoridades, mas ele respeitava, ele era sociável. Mas às vezes o ego é tão grande de alguém, que ele não aceita que as pessoas não se prostrem a ele. E isso aconteceu com Ramã, que foi eleito lá o chefe da guarda. E quando Amã passou por Mardoqueu, Mardoqueu não se curvou, isso gerou nele um incômodo. Eu vou perseguir Mardoqueu. Não, melhor, Mardoqueu não é o único, mas todo um povo. Todo um povo que não se prostra. Todo um povo que crê nesse mesmo Deus. Isso me fez lembrar de algo. Muitas vezes a gente não sabe por que estamos sendo perseguidos. Mas isso se dá ao Deus que nós servimos. Nós estamos prostrados diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas as outras pessoas não entendem essa realidade. Não entendem que nós sacrificamos nossos desejos para que nós não venhamos pecar contra Ele. Não entendem nossa postura de não se corromper para que a gente venha adorar o nosso Rei no secreto. Não entendem que a gente gasta o nosso tempo na igreja servindo para que nós venhamos ser verdadeiros com Deus. Então eles julgam o nosso posicionamento sem saber da profundidade. E aí eu pensei nesse contexto de quem tem a identidade de Cristo vive no secreto e espera do Senhor a sua recompensa. Sabe por quê? Porque quem vive no secreto é sinônimo de humildade. Humildade não é você deixar os outros lhe humilhar. Humildade não é você deixar os outros acabar com você, pisar em você, passar por cima de você. Não, humildade é você reconhecer que você deve estar mais baixo do que você acha que deveria estar. Já imaginou se Mardoqueu não fosse humilde? Eu merecia estar no lugar do rei, eu salvei a vida dele. Mas em troca ele não foi nem reconhecido pelo rei até o presente momento. Meu irmão, então se você hoje pensa que você fazendo algo, você vai ser reconhecido por pessoas, eu quero te dizer que talvez não. E esse é o segredo, a chave para a frustração. É você fazer algo esperando de alguém a sua recompensa. Talvez a pessoa nem observe que você está fazendo isso. Mas se você está com o coração em Deus, fazendo por Deus, para Deus, eu tenho certeza que o Senhor não esquece aquilo que está sendo feito. E no momento certo Ele te recompensa. No momento certo Ele lembra de você. Mas enquanto você espera algo em troca de pessoas, talvez as pessoas te frustrem. Talvez as pessoas te façam sair até do Evangelho. E é isso que nós temos que aprender. Um evangelho de um cristão resiliente é que aprende, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você vai sair daqui conseguindo, mas aprende a esperar do Senhor e não de pessoas. Meu irmão, enquanto a gente está no secreto sendo humilde, tome cuidado com a falsa modéstia. O que é a falsa modéstia? É você ficar dizendo, quando o rei vem te recompensar, que foi o caso de Mardoqueu, era se Mardoqueu ele estivesse falando assim, não rei, outro consegue, não rei, eu acho que eu não consigo não. Não, a falsa modéstia te faz perder as oportunidades que Deus tem te entregue. Meu irmão, então deixa a falsa modéstia, seja humilde. Mas deixa a falsa modéstia. Quando a oportunidade vier, você fala amém. Eu não ansiei estar naquele lugar, eu não desejei estar naquele lugar, mas o Senhor me colocou, então eu sou capaz de estar naquele lugar. O Senhor me colocou, então eu vou me posicionar naquele lugar. Para de dizer que você não consegue, enquanto Deus está dizendo assim, você consegue. E você lutando contra Deus, dizendo assim, eu não consigo. O Senhor está dizendo assim, consegue, sou eu que estou te colocando. Sou eu que estou abrindo a porta. Não briga com Deus no processo. O Senhor tem te colocado. Reconhece. Seja humilde. Senhor, eu não mereço estar naquele lugar, mas se o Senhor me colocar, eu vou exercer. Amém? Esperar do Senhor a tua recompensa é dizer, eu vou servir, mas eu não vou servir para agradar.
Sasso, a Johanna, o meu líder, eu vou servir para agradar a Deus. Você se posiciona porque você tem uma identidade, amém? Então, você não se posiciona por algo em troca, por egoísmo. Você não se posiciona porque você quer algo, ganhar algo, reconhecimento. Mas você se posiciona porque você tem uma identidade em Cristo. E você diz assim, ó, eu vou fazer mesmo ela não merecendo. Às vezes a gente é muito fácil dizer assim, ó, ela não merece. Ele não merece. Me traíram. Me caluniaram. Mas esse é o evangelho de Cristo. Cristo morreu por quem matou ele. Cristo morreu por quem matou ele. E a gente acha ruim porque uma pessoa fala mal da gente, a gente tem que servir a ela num domingo. Meu irmão, se você espera de Deus, você não espera o reconhecimento ou a pessoa inteiramente prostrada aos teus pés para merecer algo de você. Nós não fazemos porque elas merecem, mas nós fazemos porque temos a identidade de Cristo. Ela é tão ruim, mas mesmo sendo ruim eu faço por ela. Não é por ela, é por Cristo. Ela reclama tanto, mas não é pela reclamação, eu faço por Cristo. Cristo já fez por mim, Cristo já se entregou por mim, Cristo já morreu por mim. E é porque Ele fez algo a respeito que eu reconheço Cristo na vida das pessoas também. E reconheço Cristo na minha vida e digo, eu amo pessoas porque primeiro Cristo nos amou, amém? O terceiro ponto, quero dizer algo aqui para vocês. Quando aconteceu essas coisas, de que Hamã foi eleito, o oficial, Mardoqueu continuou na porta, não esperando o reconhecimento do rei, mas de Deus. Mardoqueu era judeu e muito provavelmente Mardoqueu dizia para si mesmo, mesmo que eles não reconheçam, eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque não tem sentido alguém não ter um propósito maior e fazer, mesmo as outras pessoas te perseguindo. Não tem sentido uma pessoa não ter um propósito maior e as pessoas dizendo que você não é capaz. Não tem sentido você não ter um propósito maior por trás de você e não desistir quando as coisas estão bem difíceis. Quantas vezes, meu irmão, a gente olha para tudo e a gente fala, meu Deus, é muito problema, é muita dificuldade. Não reconhecem o que eu faço. Não reconhecem a minha luta. Não olham para mim, todos os dias eu estou aqui. Todos os dias eu trabalho, eu faço o melhor, mas levanta alguém que é babão. Todos os dias eu ajudo alguém, mas eu não sou ajudado. Meu irmão, mas saiba que do Senhor é a tua recompensa. E no momento certo, eu não quero te dizer aqui que você vai receber rios de dinheiro, porque o evangelho não se trata disso. Você tem pouco tempo aqui nessa terra, mas como é que você tem passado esse pouco tempo? Porque uma eternidade te espera e dinheiro não vai valer nada lá. O que vai valer lá é galardão. E o Senhor está falando, prospera aqui, faz acontecer aqui, ama as pessoas aqui, entrega a tua vida aqui, obedece aqui, seja diligente aqui e você vai desfrutar lá. Irmão, quando eu e você aprendermos que é no tempo de Deus e não no meu, nós veremos uma vida muito mais confiantes no Senhor, dependentes do Senhor. A identidade de Cristo nas nossas vidas nos faz ver dependentes. Sabe por quê? Porque enquanto estava refletindo, enquanto Esté estava dando uma festa, estava recebendo na verdade uma festa, porque ela tinha sido coroada rainha, Mardoqueu estava lá, nas escadas da porta, como, eu vou dizer aqui como mendigo, mas ele estava posicionado, obediente, diligente, e ele estava falando assim, como eu penso, como muito líder pensa,
Senhor, não sou eu lá, mas eu ajudei no processo. Eu estou feliz com isso, porque alguém que passou pela minha vida agora é gigante. Porque alguém que passou pela minha vida, eu pude ser reflexo de Cristo nela. Porque eu pude exercer a identidade de Cristo através da minha vida para ela. E ela é grande agora, Senhor. Eu não tenho inveja. Eu sei que no meu tempo, no teu tempo, na verdade, no teu tempo, o Senhor vai me recompensar da forma que o Senhor quiser. E eu sei que o Senhor vai fazer. Então passou isso, Rainha Esté agora, ela foi coroada. E Ramã ainda tramando contra a vida de Mardoqueu. E contra os judeus falou, olha, eu vou lançar um decreto. Então ele foi bem esgueirado falar com o rei. Mas olha só a mentalidade de quem quer fazer mal. Ele não explica as coisas como deveria explicar. Ele fica cortando algumas partes para conseguir o que quer. Como é o nome disso? Manipulação. A pessoa corta algumas partes do contexto, corta algumas partes da história para conseguir o que quer. Foi o que Ramã fez. Ramã chegou para o rei e falou, rei, tem um povo aí que não se prostra, que não obedece, é perigoso causar até uma revolução. Mas ele não falou que povo é esse. Porque com certeza o rei deveria conhecer o povo judeu que não se prostra, porque tem um Deus que obedece, que eles obedecem a ele. Eles não se prostram porque eles servem a um Deus que não aceita que nós dividamos a nossa obediência com outras pessoas. E aí o rei falou, olha Ramã, faz conforme tu quiser, eu confio em ti, eu te levantei. Mas Ramã não tinha dito, ele manipulou o rei. E chegou no momento em que Mardoqueu escutou. O decreto tinha sido assinado, carimbado. E um decreto real naquele tempo não podia ser anulado. Está entendendo? Se o povo judeu foi feito um decreto para matá-los, o decreto não podia mais ser anulado. Ah, se o rei voltar atrás, não podia. O rei, não podia. O decreto já foi assinado, carimbado, já tinha sido mandado. Mas alguém que não perde as esperanças, alguém que tem a identidade no Senhor, não desiste. Não desiste. Tá difícil, tá. O decreto foi feito, foi, mas não desiste. A primeira coisa que Mardoqueu fez foi se humilhar na presença de Deus e jejuar. O Senhor falou tanto comigo nesse momento, que muitas vezes a gente, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude, a gente não ora, a gente não jejua. Isso é para mim. Muitas vezes antes de tomar uma decisão, eu não oro, eu não jejuo. Ah, eu vou decidir isso aqui porque eu já estou muito tempo no cargo, isso aqui eu já sei fazer, então eu vou. Ah, eu estou, sei lá, eu já estudo isso aqui, já é minha área, e apareceu aqui a oportunidade, eu vou. Ah, eu já sei servir nisso aqui, eu já sei tocar, eu já sei cantar, eu vou, surgiu a oportunidade. Mas a gente não tem entregue nas mãos do Senhor. Senhor, é ali que o Senhor quer que eu vá? E a gente acha que, inconscientemente, a gente está dizendo assim, ó, eu orar e eu jejuar é perca de tempo. É perca de tempo eu orar e jejuar, porque eu já faço isso, eu já estou vivendo isso. É muito simples. Mas na verdade a gente passa 5 anos, ó, indo para lá, sem jejuar, sem orar, sem apresentar o Senhor. E o Senhor está lá no final do tempo dizendo assim, ó, mas tu andou isso tudo, mas o caminho que eu queria era para lá. E a gente passa a vida toda lutando, a vida toda brigando contra Deus, a vida toda forçando a nossa ida. E o Senhor está falando, mas é para lá. E a gente não tem uma vida abundante de Deus, a gente não tem uma vida feliz, porque a gente não está fazendo o que Deus nos criou para fazer. Eu não sei você, mas quando eu compro um eletrônico, eu vejo o manual de quem criou. A gente está esquecendo de ler o nosso manual.
a gente está esquecendo de que foi Deus que criou e Deus que sabe o nosso propósito. É Deus que diz assim: ei, eu queria que você fizesse isso, mas a gente não tem incluído Deus no processo. Quem tem identidade de Deus não acha que é perca de tempo orar e jejuar. Não é. E olha só a importância de você esperar de Deus a sua recompensa. Porque quando Mardoqueu foi falar com Esté sobre essa situação, quem ajudou Esté a ser rainha? Quem criou Esté desde criança? Mardoqueu. E aí quando ele vai, a primeira coisa que Esté falou: não posso, não dá. Se você espera do Senhor, você tem um coração blindado, sabe por quê? Sabe por que isso é importante? Porque se fosse na nossa vida real, eu ajudasse alguém num momento de necessidade, eu ajudasse alguém desde a sua infância, eu ajudasse alguém há muito tempo, e se eu precisasse dela, e ela falar não dá, meu coração já ia se encher de raiva. Como é que pode? Eu ajudei essa pessoa tanto, e ela não retribui, como é que pode? Mas olha a postura de Mardoqueu, olha a postura de quem tem a identidade de Cristo e quem espera somente do Senhor a tua recompensa. Mardoqueu pensa assim claramente, pera, talvez Esté também esteja com um problema. Talvez Esté também esteja passando por dilemas. Então Mardoqueu, ao invés de se irritar, se irar e virar as costas e dizer assim: de ti eu não peço mais nada, ele falou assim: Esté, se você não se posicionar, Deus vai mandar de outro lugar ajuda. Não se preocupe não, que os dele, Deus cuida. Mas se você não se posicionar, quem perde é você. E ele fez Esté entender um princípio que a gente precisa levar para a nossa vida. Se eu não me posiciono, quem perde sou eu. Deus, entenda, isso aqui eu recebi de Deus como uma lapada. Deus, Ele tem criado eu e você com pessoas únicas, com talentos e dons específicos. Mas Ele também cria pessoas que podem ocupar o teu lugar se você não se posicionar. Você é único, você é único. Deus te planejou, te projetou. Mas se você não se posicionar, Deus coloca outro no teu lugar. E aí outro pode fazer o que você faria, mas não pode fazer como você faria. Está entendendo? Você é especial, Essa mensagem não é só de confronto, mas também dizer que você é escolhido, foi feito por Deus, e Deus tem colocado a identidade dele em você através do Espírito Santo. Mas você precisa saber que se você não se posicionar, você perde a oportunidade. Você sofre, você passa 5 anos indo para lá, e Deus manda você voltar no final da trajetória. Se posicione. Ao invés de reclamar de alguém não ter te ajudado, lembre a ela o propósito dela, da vida dela, que Deus chamou ela para algo. Talvez a pessoa esteja fria, morna, e você preocupado somente com você. Mas o Everton, esse negócio de esperar só de Deus, eu já me frustrei com Deus antes. Irmãos, eu entendo essa frase, de verdade. Mas vamos pensar nas situações. É porque eu orei, pedi por um carro. Eu não estou julgando o pedido. Não é isso. Pedi por um carro e Deus não me mandou. Me frustrei. Mas você tem que parar para pensar: será que Deus te prometeu esse carro? Será que Deus tinha falado com você que ia dar esse carro? Não, é porque eu pedi uma casa. Será que Deus tinha te prometido essa casa? Será que era dos planos de Deus te dar essa casa? Talvez não, talvez Ele tenha preparado outra coisa. E você pedindo e Deus falando: não é isso que eu tenho para você. E você dizendo assim: é isso sim. E Deus: não é. E aí você leva como frustração algo que você mesmo gerou. Mas Deus nunca disse que ia. Não é, mas teve uma coisa que foi séria. Eu orei para Deus
livrar a vida de alguém e Deus não livrou. É sério. Mas para refletir um pouco. Talvez isso seja um pouco de egoísmo seu, de querer ocupar o espaço de Deus, porque você não sabe se ficar viva seria a melhor coisa para aquela pessoa naquele momento. Talvez se ela se mantivesse viva, ela não ia ter vida, ia ficar respirando por aparelhos, ia precisar de outras pessoas, e Deus levou ela para ter vida abundante no céu. Mas o nosso egoísmo impede de ver Deus nas situações. Eu queria ela um pouco mais de tempo, quem não quer? Todo mundo quer um pouco mais de tempo. Mas saiba que você tem uma eternidade. A gente é muito apegado aqui à terra. Mas a gente tem que abrir a nossa cabeça para que a nossa vida não é somente aqui. Por isso nós temos que ter a identidade de Cristo. É saber que se Ele quis, Ele pode levar, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Não é fácil aceitar, eu sei. Não é. É uma decisão. É mesmo na luta, é mesmo na adversidade, é mesmo na dificuldade você lembrar: eu tenho a identidade de Cristo. É difícil não ficar com raiva de alguém que você ajudou e agora você está precisando e ela não ajuda de volta. É muito difícil. É difícil você cuidar de alguém por muito tempo e ela virar as costas para você e você perdoar assim. É difícil, mas é coisa de quem tem identidade de Cristo. É coisa de quem tem identidade de Cristo. Vocês lembram do começo do versículo? Que diz assim: o rei Xerxes, glória a Deus. Vocês lembram do começo do versículo que diz assim: o rei Xerxes não conseguiu dormir durante a noite, não foi? Não conseguiu o quê? Durante a noite. E nesse ele não conseguiu dormir, o que estava acontecendo por detrás? O que estava acontecendo para o rei não ter conseguido dormir? Alguns podem dizer que é coincidência, mas eu digo que é providência. Porque vocês lembram que Mardoqueu se humilhou e jejuou na mesma hora. Depois Mardoqueu foi falar com Esté. E aí ele explicou o problema. Esté falou: prepara o povo. Eu vou me posicionar, Mardoqueu, porque você me fez lembrar quem eu sou. Quem tem a identidade de Cristo lembra as pessoas quem elas são em Cristo. Você me lembrou quem eu sou, agora eu vou me posicionar, Mardoqueu. Muito obrigado por me fazer lembrar quem eu sou. O que é que eu fui chamada para fazer? Foi para esse momento que Deus me levantou. E aí Esté falou assim, ó: começa a jejuar com o povo, porque mesmo que eu morra, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar interceder. E olha aí, Esté não viu, Mardoqueu não viu, ninguém viu o rei de madrugada com insônia. Não viram, mas isso impediu Deus de fazer? Quer dizer que mesmo sem ver, Deus está fazendo. Quer dizer que mesmo sem entender, Deus está fazendo. Então por que tu se sente sem esperança? Porque tu não vê. Mas o Deus do secreto, Ele está fazendo. Ele não esquece as tuas atitudes. Ele não esquece o que você entrega no altar. Ele não esquece a identidade que você transborda para outras pessoas. Não estou vendo, mas Deus está fazendo. Ah, meu irmão, está demorando. É devagar, é no tempo dele. Não é no teu. Se fosse no teu tempo, tu que era Deus. É no tempo dele. Está demorando, Deus está fazendo. Eu não quero dizer para você: Deus está demorando porque está fazendo algo grande. Não, não se trata disso não. Deus está te ensinando a viver o processo. Não é porque Ele está preparando algo grande. Deus preparou os céus e a terra em 7 dias. Deus te criou em minutos. Ele está te preparando no processo. Ele está dizendo: olha, está demorando, mas é hora de você exercer o teu caráter, a tua identidade. Quem é você na espera?
Quem é você quando você faz algo e as pessoas não te reconhecem por isso? Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando na tua identidade. Está demorando porque Deus está fazendo algo grande. Não, Deus está te transformando em algo grande. Está esperando algo que vem assim, numa picape, num dinheiro, no banco. Mas na verdade Deus está te transformando em algo grande para transformar pessoas. Para lembrar delas quem elas são em Cristo. A maior recompensa que Deus pode te dar é mudar o teu caráter. Essa pessoa não tem jeito. Para você não tem jeito, mas para Deus tem. Caráter não muda. Muda, transforma. E é Deus que faz isso. Você não muda mesmo não, mas Deus transforma. Então, meu irmão, quando Mardoqueu, voltando aqui para a história, né? Mardoqueu falou para Esté, começaram a jejuar, o rei teve insônia. Coincidência não, provisão. Porque nessa insônia o rei, eu estou com sono aqui, traz um livro para mim ler. E esse livro era da história do rei. E lá as últimas histórias é o quê? O livramento de morte. Isso me leva a refletir algo. Talvez você tenha passado muito tempo esperando as pessoas fazerem algo por você, para você poder retribuir. Mas Deus está te perguntando assim, será que o teu nome está no livro da história de alguém? Será que quando Deus lembrar de você e alguém puder fazer algo a teu respeito, o teu nome vai estar lá naquele livro? É por isso que você tem que se livrar dos desejos momentâneos, dos desejos egoístas e lembrar da identidade de Cristo. O último ponto dessa noite, já partindo para finalizar, é quem tem a identidade de Cristo permanece lutando. Amém? Repita comigo. Quem tem a identidade de Cristo permanece lutando. Então eu quero dizer que o rei lembrou de Mardoqueu e perguntou: o que foi que fizeram com esse rapaz? Ele livrou minha vida. Eu não estaria nem reinando aqui vivo se não fosse ele. O servo disse o quê? Nada lhe foi feito. Esse tempo todinho, se eu não me engano, é do capítulo 2 até o capítulo 6, para o rei se perguntar: o que foi que fizeram com aquele cara que salvou a minha vida? E aí chegou Amã, o inverso da humildade, né? Não conseguiu entender que o rei estava querendo honrar outra pessoa. E disse: rei, bota para passear de cavalo com o teu manto, com a tua coroa lá. Bota os melhores nobres junto com ele para entender que o Senhor ama mesmo esse cara. Amã tinha passado a noite toda construindo uma forca para matar Mardoqueu. E ele tinha ido no palácio pedir para o rei autorizar. Só que quando ele chegou lá, o rei não deixou nem ele falar. O rei falou: o que é que eu posso fazer? E aí Amã: não, só pode ser para mim. O rei faz tudo isso aí. E aí o rei falou assim: ok, vou fazer tudo isso para Mardoqueu. Ele aqui como é? Não entendi, rei. Repete aí de novo. Meu amigo, para Mardoqueu, vai lá e faz. Não, rei, pera. Rapaz, não é possível, o cara que eu acabei de querer matar. Eu vim aqui pedir o rei para deixar eu matar, não estou acreditando. Só mais uma vez: rapaz, eu estou falando árabe. É, rei. Mardoqueu. Meu irmão, esse é o momento em que o jogo vira. Você sofreu até aqui, você teve que encarar as provações até aqui, você não foi reconhecido por pessoas, não teve um cargo aumentado no seu trabalho, talvez não foi reconhecido por quem você busca reconhecimento, mas o Senhor está falando assim: enquanto uns dormem, eu estou tirando o sono de outros, para poder abençoar a tua vida.
e no momento certo eu vou me levantar em teu favor. Aqueles que pensam que vão te matar, eles que estarão caindo na armadilha. Aqueles que pensam que vão te derrubar, eles que estão caindo na armadilha. Enquanto as pessoas pensam que estão te derrubando, se você estiver aos pés de Deus, se você estiver obediente, se você estiver diligente, se você estiver tendo uma vida com Deus no secreto, se você estiver esperando do Senhor a tua recompensa, eles não vão ter sucesso contra a tua vida. Eu não estou falando só de morte, mas hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas tentam nos derrubar por brincadeira. Não é só em ambiente de trabalho, não é só na rua, mas também dentro da igreja. Lobos disfarçados de cordeiro. Eu não estou dizendo que não tem jeito, tem, se arrependa, volte aos pés de Cristo. Mas a identidade que você tem que ter é a identidade de Cristo na tua vida. Porque só assim para você permanecer de pé quando o inimigo der uma rasteira. O inimigo pensa que vai conseguir tua cabeça, mas o que ele consegue é a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida. Porque ele está dizendo, eu vou tomar o espaço, eu vou tomar a vida dele, eu vou tomar toda a paciência, eu vou tomar o neurônio dele, o emocional dele, o espírito dele. O Senhor está falando, está comigo e eu não abro mão, está comigo e eu não abandono, está comigo e o que está na minha mão ninguém tira. O Senhor guarda a tua vida na mão poderosa dele. E a palavra fala que aqueles que estão na minha mão ninguém consegue arrebatar. Então, meu irmão, continue lutando. O decreto não podia ser revogado, mas Mardoqueu não ligou para isso. Sabe o que foi feito? A situação reverteu. A rainha Esté disse, estão querendo me matar, rei. E o rei falou, não acredito. Lembra que Ramã não disse qual era o povo? Pois ele cavou ali a sua própria sepultura. Ele querendo ser malicioso, ele querendo ser manipulador. Eu quero dizer um ditado aqui, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mas na igreja eu acho mesmo. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque no momento certo Deus fez ver o rei. Qual era o povo que se tratava? O povo que era da sua esposa. O povo em que tinha um homem tão justo, tão bom, que salvou a vida dele e não pediu nada em troca. Como é que eu posso assassinar esse povo? E aí tem um processo e o rei manda enforcar Amã na própria forca que ele tinha construído para Mardoqueu. E aí tem um BO ainda para resolver, porque o decreto já tinha sido escrito e não podia ser voltado atrás. E o rei falou assim, ó, Esté, não pode revogar, porque o que o rei disse está dito. Mas escreve um segundo decreto. Pega isso aqui para a tua vida. Escreve um segundo decreto. E esse segundo decreto Esté escreveu juntamente com Mardoqueu, dizendo, eu autorizo aos judeus lutarem, se juntarem para defender a sua vida. Deixa eu explicar para você o que é isso, tudo bom, meu? Deixa eu explicar para você o que é isso. Quando estava tendo um problema, quando estava tendo um decreto sobre a tua vida, quando o inimigo disse assim, a tua família já caiu, a tua casa já caiu, o Senhor está escrevendo um segundo decreto dizendo, lute, eu autorizo você a lutar, eu dou as ferramentas para você lutar, permaneça lutando. Permaneça lutando. Quem tem a identidade de Cristo permanece lutando. Escreveram um decreto sobre a tua vida, mas eu tenho a dizer para você que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está escrevendo o segundo. E Ele diz, a tua espada é a Bíblia.
pega o capacete da salvação, a couraça da justiça, se veste como um soldado. Deus não está criando filhos mimados, Deus está criando soldados para a batalha. E você tem sido levantado como um soldado do Senhor, que continua lutando. Está difícil, mas eu vou lutar. Está complicado, mas eu vou lutar. O meu emocional está acabado, mas eu permaneço lutando. Eu não tenho mais forças, mas eu vou lutar. Porque tem a identidade de Cristo, permanece lutando. Para finalizar, irmãos, eu dei um tempinho para vocês falarem. Mas para finalizar, irmãos, eu quero ler um versículo para vocês. O final da história de Mardoqueu foi, claro, vitória. Deus não promete te tirar das lutas, te tirar das batalhas, mas Deus promete a vitória. E não é porque você merece, mas porque você se posicionou como alguém que tem identidade de Cristo, e Cristo não perde batalha. No final da vida de Mardoqueu, está lá no capítulo 10 de Esté, diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo, promoveu o bem-estar de todos. Alguém que foi rejeitado, esquecido, alguém que foi caluniado, alguém que estava prestes a morrer, esse foi amado por todos. E aqui eu quero deixar algo para vocês, que se você não entendeu nada dessa pregação, fique pelo menos isso no teu coração. Quem tem a identidade de Cristo é amado. O Everton, mas tu falou que as pessoas às vezes não reconhecem. Vai ter. Tu falou que às vezes as pessoas não nos recompensam como deveria. Vai ter. Mas no fim das contas, se você tem a identidade de Cristo, se você se posiciona, se você obedece, se você é diligente, se você vive no secreto, tem intimidade com Deus, se você espera do Senhor a sua recompensa, se você permanece lutando pelo bem daqueles que você ama, no fim das contas você é amado. Não é que você vai ser, você já é. Primeira carta de João vai dizer: Cristo nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Você já é amado por Cristo. Mas saiba que enquanto você luta por pessoas, as pessoas também vão sentir desejo de amar você. Quem tem identidade de Cristo é imã de pessoas. Quem tem identidade de Cristo, as pessoas querem estar perto. Ele é uma pessoa positiva, está passando por dificuldade, tá, mas ela não deixa o semblante cair, mas ela não desanima. Quem tem identidade de Cristo permanece lutando. Olha, esse cara está com a vida toda bagunçada, mas parece um vitorioso. Está com a vida toda desorganizada. Bora ajeitar isso aí. Mas permanece cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ei, meu irmão, entenda uma coisa. Novamente, não é sobre uma pessoa merecer, não é sobre você fazer algo por alguém, porque ela fez algo por você. Mas você primeiro ama. Você tem a identidade de quem? De Cristo. Cristo primeiro nos amou. Não espere das pessoas o que talvez você não vai receber delas, mas espere de Deus, porque de Deus você já tem recebido. Quem tem identidade de Cristo é amado. Um momento. Meus irmãos, para encerrar essa noite, conclusão, eu acho que eu já estourei meu tempo, já até apagaram ali. O pastor vai me dar um carão depois. Mas eu queria que apagasse as luzes, por favor.
tirar as coisas. Eu não sei pra você, mas é muito difícil pra mim continuar com a identidade de Cristo quando vem a provação. Eu falei aqui sobre amar pessoas independente delas merecerem, mas é muito difícil pra mim continuar amando a pessoa quando eu ajudo ela, quando eu faço tudo por ela e ela não reconhece o que eu faço. Mas isso não significa que eu não tente. Eu quero dizer pra você, talvez seja muito difícil pra você perdoar quem tem que perdoar, amar quem tem que amar, mas o que Deus quer deixar pra você essa noite: lute, lute, permaneça lutando, permaneça lutando. O Senhor está dizendo: ei, é difícil, mas eu liberei para você o segundo decreto. É difícil, mas eu liberei para você a armadura. É difícil, mas lute para permanecer. Meu irmão, se você conseguir algo hoje, se você não cuidar, perde amanhã. Batalha espiritual é isso, é todo dia. Você blinda a sua casa, você passa um óleo ungido nas paredes, nas portas, mas se você não fizer dia após dia, o inimigo amanhã bate a porta. Continue lutando, continue lutando, continue olhando para Deus. É assim que o Senhor quer você. Não é desanimado, caindo, derrotado, mas é vigoroso, é olhando para o céu, é dizendo: Senhor, não sei quando, mas eu sei que vem, eu sei que vem, eu sei que vem, eu não sei como, mas eu sei que vem. O Senhor tem falado para você hoje, irmão. Continua lutando, continua se prostrando, continua, luta. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou